Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o presidente regional do PT, Washington Quaquá, contando também com a participação dos telespectadores que estão em casa nos acompanhando. Quaquá, nós estamos vivendo um momento muito importante na política nacional, que é da reforma política. Várias proposições estão sendo analisadas, mas o que está em cima da mesa é a questão do distritão. Há muita crítica ao distritão. A gente que acha que o distritão impede a renovação política, impede a oxigenação partidária, o surgimento de novas lideranças. Por outro lado, há quem veja no distritão uma mensagem clara muito à sociedade, que, na verdade, vai contemplar a eleição daqueles que tiveram maior número de votos, ou seja, isso é muito claro, fica muito, a sociedade, na verdade, imagina que se isso já se aconteça, que os mais votados sejam eleitos. Na prática, há alguma distorção na aplicação disso. Você acha que o distritão é uma boa solução para o sistema eleitoral brasileiro? Olha, a primeira coisa é a seguinte, nenhum sistema eleitoral é bom. Os franceses não gostam do voto em lista, os alemães não gostam do distritão misto. Enfim, nenhum sistema político agrada à sociedade, porque a democracia não inventaram nada melhor, tem aquela velha frase que não inventaram nada melhor das piores organizações de sociedade como a democracia. Ela é ruim, mas é a melhor que se tem. E nenhum sistema político é perfeito. Quanto melhor for a participação do povo na política, melhor é o sistema político, independente de qual seja. Sim. Se o povo fosse um povo consciente, fosse um povo que votasse direito, porque o cara aí, que está aí me ouvindo reclama pra caramba, mas vai lá e vota no Eduardo Cunha. Eduardo Cunha não surgiu da terra, não brotou da terra, nem caiu do céu. Deus não foi quem elegeu ele. Foi algum pastor corrupto que fez campanha para ele, algum político que levou dinheiro e fez campanha para ele, e o voto foi o seu, foi o do eleitor. É o eleitor que elege Rodrigo Maia, que tira direito dos trabalhadores. Então o eleitor vota mal pra caramba. Se o eleitor fosse consciente, não ficasse só ouvindo o que a Globo e o que essa gente fala para ele todo dia, ele votaria melhor e o sistema político, independente da forma, seria ótimo. Então, eu acho que um problema, primeiro, é a participação do povo. A consciência do povo é que tem que mudar no Brasil. Segundo, uma coisa importante nessa reforma política é o financiamento público. Ontem eu vi 2 procuradores da República fazendo uma ilegalidade, cometendo um crime, que é dando opinião política. Procurador é um agente do Estado, devia ficar quieto, falar nas investigações dele e não ficar dando opinião política. E opinião errada. Se eles se dizem combatentes da corrupção, eles deviam combater a causa maior da corrupção no Brasil hoje. A causa maior da corrupção no Brasil hoje é o financiamento privado. O empresário tem um político para chamar de seu. O empresário financia um vereador para defender seus interesses. O empresário ajuda a eleger um prefeito para depois fazer obra ou serviço na cidade. O empresário elege um deputado federal para depois tirar direitos trabalhistas, ele que financia aquele congresso de bandidos que tem lá, e depois eles fazem o quê? Tiram direitos trabalhistas, tiram a tua aposentadoria para poder vender a aposentadoria privada, os bancos financiam, o Itaú, o Bradesco financiam para poder acabar com a tua aposentadoria, para você ter que ir no Bradesco fazer a aposentadoria privada. Então, a pior desgraça que tem no Brasil é o financiamento privado de campanhas. E querem voltar com esse financiamento privado. Lançou-se a ideia do Fundo para Financiamento da Democracia de 3,6 bilhões, começou-se a criticar, dizendo que é um valor astronômico para se gastar em política, como se não fosse importante a política. E agora, diante das críticas colocadas, há quem defenda a volta do financiamento privado, com algum tipo de controle, com limite máximo. Como é que você está vendo esse movimento que busca restabelecer o financiamento privado? Pois é, imagina, o cara vai tirar dinheiro da saúde e da educação para botar no fundo público. Pior do que tirar dinheiro do orçamento para financiar a política é você eleger políticos que vão ser eleitos com dinheiro da AMIL, dos planos de saúde, com dinheiro dos laboratórios, com dinheiro de quem vende remédio, com dinheiro das universidades privadas. Para quê? Para depois acabar com fiéis, e aí você não vai ter mais universidade, acabar com a escola pública, acabar com a saúde pública para que tudo seja privado. Quando o empresário financia a política, o Estado fica a serviço do empresário, os governos ficam a serviço do empresário e contra o povo. Quando o financiamento é público, somos todos nós, cidadãos, que financiamos aquilo que é nosso.
A política tem que ser do povo e não dos empresários. A coisa está colocada no Brasil de uma maneira que se você tem um financiamento privado, recebe dinheiro de empresa, você é ladrão. Se você defende o financiamento público, está tirando dinheiro da saúde, está tirando dinheiro da educação para financiar a política. Ou seja, não tem saída então, né? Pois é, aí me pega lá um promotor que ganha R$80 mil por mês, 170 mil de diárias por ano, né, que tem auxílio casa, mesmo tendo casa onde trabalha. E aí o cara vem dizer que, não pode ter financiamento público. Quer dizer, nós estamos financiando juízes que ganham R$300 mil, promotores que ganham R$80 mil, enquanto o povo está na M, entendeu? Agora vamos voltar ao Distritão. Você acha que o Distritão é um mal realmente que, na verdade, enfraquece, fragiliza os partidos e impede a renovação de lideranças? Isso é óbvio que impede, né? O pior sistema é o nosso, financiamento privado com voto individual. O Distritão, ele leva à última consequência o voto individual. É ruim o Distritão. Agora, também não é nenhuma tragédia, né? Tragédia é o financiamento privado. O Distritão não é nenhuma tragédia. O Distritão não enfraquece os partidos. Quem escolhe os candidatos que sairão pelos partidos são os partidos. Não é o candidato individual. Quem tem recurso público para financiar a eleição são os partidos. Então há um certo fortalecimento dos partidos. O grande mal do Distritão é que ele impede a renovação política. Porque, na verdade, é também um Distritão de transição, né? Porque para o Distritão misto. Para o misto em 22. Em 2022. O que você acha do Distritão misto? Você acha que seria uma boa solução, contemplando uma parte da eleição do Congresso de forma majoritária e a outra parte ainda proporcional? Eu sou a favor do voto em lista. O voto em lista partidária. O partido faz uma lista, 20 candidatos. Primeiro é o partido que você gosta. Você fala, eu gosto desse partido. Depois eu vou olhar, dentro desse partido que eu gosto, quem são os candidatos. Quem está na lista. Tem um intelectual ali que eu gosto, tem um artista que eu gosto. Tem um cara que é liderança comunitária que eu gosto. Então eu vou votar naquele partido. O problema do voto em lista lista é que as pessoas falam que fortalece muito o cartório partidário, ou seja, os grandes donos dos partidos vão mandar na eleição, vão definir quem vai se eleger ou não, e não há no Brasil uma democratização do funcionamento partidário. Há muita destituição de diretórios regionais, de diretórios municipais, que são comissões provisórias, ou seja, o voto em lista, se for desacompanhado de uma oxigenação, de uma democratização das estruturas partidárias, pode fortalecer e criar essas castas de mandatários partidários que vão definir a política no Brasil. Quem inventa a vida são os seres humanos, né? E as regras ajudam a piorar ou a melhorar. Então, se você tendo lista, os partidos vão ser fortalecidos. As pessoas vão passar a militar mais dentro dos partidos e vão oxigenar os partidos. É a tendência. Nada melhora com... O brasileiro tem esse problema de achar que a gente pega uma varinha de condão, melhora tudo. Não há regra política que melhore a vida com uma varinha de condão. As coisas vão caminhando. Como eu digo, a consciência do cidadão é a principal elemento da política. Enquanto o cidadão não for consciente, enquanto o cidadão continuar imbecilizado, né, manipulado pela Rede Globo, sobretudo, e pelas mídias sociais, tem hordas de imbecis. Hoje na internet tem hordas de imbecis. A internet potencializou muito isso, exatamente, né, na verdade. Né? Então, enquanto tiver um monte de imbecil, a gente vai ter um sistema político ruim, pô. E o financiamento público de 3,6 bilhões, 0,5 da receita líquida, você acha que é um bom tamanho? Você acha que ele é por aí que nós devemos lutar? Esse é o caminho? E, inclusive, na verdade, você vai ter o financiamento do Fundo pela Democracia associado ao fundo partidário, que já é de 800 bilhões. Isso vai dar mais de 4 bilhões, quase 5 bilhões. Né? Você está de bom tamanho? Esse é o modelo? Eu acho que é. Eu acho que aí você faz o seguinte, tenta pensar que a corrupção, né? A corrupção é 3%, 4%, 5% dos contratos públicos. Pega os contratos públicos federais, municipais, estaduais e vê o bolo que dá. Se você bota 4 bi e você tira a maior influência da corrupção, que é o financiamento privado, você limpa o Estado brasileiro. Pelo menos você tende a limpar o Estado brasileiro. Se o financiamento é público, o político não tem por que pegar dinheiro do empresário. Se ele pega dinheiro do empresário, ele tem que devolver o dinheiro para o empresário. É muito mais do que 1,5%. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto. Hoje recebendo o presidente regional do PT, Washington Quaquá.